Olá, meu amado, minha amada, estamos começando mais uma vez aqui, pregando a palavra do Senhor, no curso de pregação. Hoje é o terceiro módulo, meu querido, minha querida, e o pregador tem que ser santo. Vamos estudar a santidade do pregador, meu querido, minha querida, e hoje as pessoas oferecem livros, né, dedicatória a livros. Eu quero oferecer essa pregação a um grande homem de Deus, né, oferecer, né, nunca vi isso, mas quero oferecer essa pregação a um grande homem de Deus, que é o diácono Geraldo Bueno, um homem que faleceu, que me ensinou essas coisas que eu vou pregar para você hoje. Muito do que eu vou falar aqui hoje, eu aprendi com o diácono Geraldo Bueno, um homem santo, um homem maravilhoso, né, que hoje está desfrutando a glória do Senhor. O pregador tem que ser santo, era algo que nosso amigo Geraldo Bueno nos falava com frequência para nós. E o texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Mas antes vamos entrar na presença do Senhor e vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Deus, trabalha em meu coração, faz em mim um homem santo. Trabalha em nossos corações, Senhor, e faz de nós homens e mulheres santos. Faz de nós homens separados, mulheres separados. Senhor, queremos estar na Tua presença, queremos nos perder em Ti, queremos ser totalmente Teu. Senhor, nos separa hoje, Senhor. Queremos ser inteiramente Teu. Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, derrama o Teu carinho, derrama o Teu afeto, e em especial uma unção de santidade, para que possamos, Senhor, ser santo como Tu és santo, Senhor. Nós desejamos a santidade, nós almejamos a santidade, nós queremos ser santos, Senhor. Por isso, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, derrama a Tua unção sobre nós, derrama o Teu poder sobre nós, faz em nós homens e mulheres santos, cheios de Ti, cheios da Tua presença. Amém. Meu amado, e você pode pegar comigo então o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Suas vozes se revezavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclamam a sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Repitam comigo: Senhor Jesus, que a Tua palavra penetre a minha mente, que a Tua palavra penetre o meu coração, que a Tua palavra penetre os meus lábios, para proclamar, para defender, para viver a Tua palavra, como Maria, a filha excelsa de Sião, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amado, o livro do Levítico é um livro não muito lido, não muito assim, porque tem muitas leis, mas a mensagem central do livro Levítico, o livro do Levítico não é assim um código de regras e proibições, mas há um convite, claro que passa pela cultura do povo daquela época, tem coisas que são culturais, né? Tem leis no livro de Levítico que são leis culturais, que é só para aquele tempo, né? Por exemplo, se a mulher estiver impura, né, se estiver menstruada, ela está impura. É uma lei que é para aquele tempo, para aquela época. Existem leis morais que valem para todo o tempo no livro do Levítico. Nós temos que aprender a distinguir entre leis que são culturais, leis que são cerimoniais, que também era para aquele tempo, e leis que são moral, que são para sempre. E no livro do Levítico, se eu fosse resumir numa frase, seria: seja santo como eu, Senhor, sou santo. Seja santo como eu, Senhor, sou santo. E aliás, isso está literalmente no livro do Levítico: seja santo como eu, Senhor, sou santo. É uma palavra para todos os homens que estão debaixo do céu. Aliás, amado, aqui na terra, aí você fala: Juninho, como é que eu vou ser santo, se a Bíblia diz que não há um sequer justo, não há um sequer que busque a Deus, todos estão privados da glória de Deus. Então é uma palavra muito dura e parece uma palavra contraditória, porque o Deus que pede para eu ser santo, na sua palavra diz também que não há um só justo, não há um só que busque a Deus. E amado, se vamos pensar, né, seja santo como eu, Senhor, sou santo, como podemos nós ser santos como Todo-Poderoso é santo, né? Seja santo como eu, Senhor, sou santo. Está lá no livro do Levítico. Amado, quando o Senhor nos disse essa palavra, Ele tinha em sua mente uma outra coisa.
Santo não é aquele que vai se igualar a Deus. Santo não é aquele que está de pé em igualdade com Deus. Nas suas virtudes, na sua glória. Quem pode ter as virtudes de Deus? Quem pode ter a glória de Deus? Jamais alguém será igual a Ele. Nem mesmo a toda santa, Maria Santíssima, Maria Imaculada. Maria foi a mulher mais santa que pisou nesse planeta. Mas não podemos igualar Maria ao Altíssimo. Ao Altíssimo. Maria pode ser protótipo, a modelo de todo pregador. Mas ninguém pode igualar se igualar a Deus em sua santidade, em sua glória, em suas virtudes. Deus está o tempo inteiro fazendo bem. Deus está amando o tempo inteiro. Deus está desejando bem. Deus está fazendo bem o tempo inteiro. Quem é assim? Só Deus. E amado, mas o Senhor nos chama a ser santo. E quando a Bíblia fala de santidade, eu lembro de um professor de teologia para nós, Padre Mariano, ele falou o seguinte, que santo quer dizer aquele que é escolhido, aquele que é consagrado, aquele que é interditado, aquele que é separado. Então santo é separado, né? Hoje a gente escuta as pessoas falar que santo é aquele que está no mundo. Não, calma lá, vamos chegar lá. Primeiro o santo é separado. O Senhor consagrou o 7º dia depois da criação do mundo, né? Pediu para descansar. Também o Senhor consagrou, olha, vocês consagrem a 10ª parte de tudo que você recebe e oferece como dízimo. Amado, o Senhor pediu para o povo israelita a 10ª parte de tudo que você recebe, né? Isso é uma ordem cultural para aquela época, mas vale para hoje também. Você pode se sentir tocado pelo Senhor, dar a 10ª parte que você tem para Deus. Dá uma parte no dízimo na igreja, uma parte que você ajuda os pobres, né? Então ele falou, a 10ª parte de tudo que você recebe é consagrado. E mais, ele consagrou a Israel como uma nação santa. A nação israelita, aquele povo pequeno ali, perdido ali perto do Egito, Deus chamou para ser uma nação santa. Que maravilha! Então Deus consagrou o 7º dia. Deus pediu para que consagrasse 10% do salário. Deus pediu para que consagrasse. Deus consagrou a nação de Israel, um povo pequeno. E agora Deus pede, Ele quer consagrar você. Juninho, eu quero pregar a palavra de Deus. Então, amado, o pregador é separado, o pregador é consagrado. Deus é santo porque é separado do mundo, amado. Aí que está o grande problema nó teológico que as pessoas fazem. Mas Deus é santo porque é separado do mundo. A mulher e o homem, os pregadores também devem sê-lo, para que possamos ser santos. Nesse sentido, nós devemos ser separados. Todos nós podemos ser santos. Amado, a santidade não consiste em fazer caridade, em fazer muitas coisas. Amado, santidade significa em ser. Deus nos separa do mundo para sermos santos. Porque fomos separados é que nós fazemos caridade. E aí que está o segredo. O santo, ele é separado por Deus. Ele é consagrado por Deus para estar inserido no mundo, para estar dentro do mundo separado. Olha, e aí que as pessoas se perdem totalmente. Elas, não podemos estar separados, não podemos viver fora do mundo. É verdade, né? Nós temos que estar no mundo, mas como santos. Percebeu a diferença? Não basta você estar no mundo. Então, o cristão pode ir no baile, claro que pode ir no teatro, ele pode ir no cinema, mas ele vai lá como alguém diferenciado, como alguém que está separado. E algumas pessoas falam assim, você não pode estar separado do mundo. Realmente, você tem que estar inserido no mundo. Inserido no mundo, mas você tem que estar lá sendo santo. O Senhor nos chama a ser santo. E santo é aquele que é separado, é aquele que foi consagrado, é aquele que foi tocado pelo Senhor, amado. O templo de Israel, eu estive em Jerusalém, né? Eu estive no muro ali e vi, né? O templo era santo. Por que o templo era santo? Porque a arca santificava o templo. A arca da aliança santificava o templo. Então, nós temos que ser como essa arca da aliança. A presença de Deus está em nós. E nós vamos santificar todos os lugares que nós formos. Então, o templo era santo, porque a presença da arca o santificava. Dentre todos os outros templos, o templo de Jerusalém, o templo de Javé, é o que era santo. E Jerusalém, amado, era a cidade chamada santa também. A cidade separada, porque o templo de Javé, que era santo, estava ali. E amado, assim nós pregadores somos chamados para santificar o mundo.
Não é verdade? Quantas vezes entramos numa igreja católica e ali está o Santíssimo Sacramento. Lá está aquele que é, nós lemos aqui no texto de Isaías, 3 vezes santo. Santo, 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 santo. Querido, se a arca feita de pedra santificava o templo, quanto mais nosso Deus santifica o nosso povo que entram em nossas igrejas. Você entendeu a analogia que eu estou fazendo? A Arca da Aliança santificava aquele templo. Imagina o Santíssimo Sacramento, ele vai santificando as pessoas que vão entrando na igreja. Por isso é importante o pregador fazer adoração ao Santíssimo, né? Passar, dar uma olhadinha no Senhor, ficar um pouquinho na presença do Senhor e participar das Santas Missas, para que possamos ser santos. Não basta pregar com a boca, temos que pregar com a vida, né? Eu estive em Assis, e aquela cidade cheira São Francisco, né? Me lembro um dia que eu encontrei com o Geraldo Bueno, diácono, e ele falou o seguinte: Juninho, Assis parou no tempo. Assis é a cidade mais santa que eu estive. Francisco de Assis não precisava pregar com a boca, mas as suas roupas pobres, o seu olhar, as suas chagas, né? Ele foi chagado, dava um testemunho e pregava no lugar da sua boca. A presença de Francisco era uma pregação. Certa vez Francisco falou para o irmão Leão: vamos dar uma volta, vamos pregar. Eles deram uma volta na cidade, e quando chegaram, o irmão Leão: Francisco, você não abriu a boca. Irmão Leão: se nós não pregarmos com a vida, é em vão a nossa pregação. Temos que pregar com a vida. E amado, eu estive em Assis, né? E como o Geraldo Bueno falou, é verdade, aquilo cheira a São Francisco, a santidade de Deus. Deus nos chama a ser santo, o pregador tem que ser santo. Aqueles que falam, mas não vivem aquilo que falam, amados do céu, às vezes nós contaminamos o ambiente com tantas fofocas, né? Nós falamos mal da vida das pessoas, julgamos as pessoas e nós contaminamos todo o ambiente. O pregador tem que ser santo, ele tem que falar da palavra de Deus, mas ele tem que viver. Amado, se nós não vivermos as palavras de Deus, já viram um canhão? Dá um tiro e não ter bala, né? O canhão, né? Você vai nas praias, tem muito canhão, né? Que não funciona mais. Que adianta um tiro de canhão sem bala, sem aquelas bolas? Atiram, mas não causam estrago. São como tiros sem bala, atiram, mas não ferem. Amado, quando não vivemos a palavra de Deus, palavras só são para os ares, os exemplos são para o coração. Quando falamos, as palavras ficam no ar, mas quando vivemos, isso vai para o coração da pessoa. Nós comovemos muito mais ao ver o Cristo crucificado, o Cristo machucado, do que ao vermos ao Cristo que fala. Muitas vezes nós somos aquele Cristo que falamos, mas não somos o Cristo machucado, não somos o Cristo ferido, nós somos o Cristo crucificado, aquele Cristo que ama. E precisamos unir, o pregador tem que unir essas duas dimensões, o Cristo que fala e o Cristo que vive, né? E como o Geraldo Bueno, meu amigo, que Deus o tenha, fez isso, né? Cristo falava alto com o seu exemplo, né? O Geraldo Bueno era um homem, um pregador que falava com o seu exemplo e com a sua palavra. Querido, assim deve ser as nossas vidas. Nós temos que pregar com o exemplo, nós temos que pregar com a palavra, nós temos que pregar com a vida. Então o pregador, ele tem que levar uma vida santa, uma vida separada pela graça de Deus. E amado, ser santo não é pela... Ai, Juninho, que pesado. Calma, querido, não é pela força humana. Ninguém é santo pela força humana. Nós somos santos pela graça de Deus. É a graça que nos separa, é a graça que nos consagra. Não é pela força humana, amado. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. Fomos separados pelo sacrifício da cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele derramou o seu sangue pela humanidade. E todo aquele que aceita o seu sacrifício é um homem separado, né? Que maravilha, né? Nós pregadores temos que ser santos, né? Nós rezamos assim: Senhor, me envia para a África, me envia para a China, me envia para a Itália, me envia para pregar na televisão, abre as portas. Nós temos que orar assim: Senhor, eu quero ser santo, 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 santo. Eu quero ver tua palavra, Senhor. Eu quero ter amor à tua palavra. E amado, aí onde você for, você vai ser uma vida diferente. Oh, amado, ser santo, né? Eu estive lá em Teresa d'Ávila, lá em Espanha. Eu fui na cela que ele orava e os meus olhos enchiam de água ao presenciar uma mulher tão santa, né? Tão santa. Já passaram-se tantos anos da história de Teresa d'Ávila e a vida dela prega até hoje. Nossa, e
E quando eu pisei na cela dela, falei, nossa, que mulher, que ali cheirava a santidade. Amado, a pior coisa que nós podemos fazer é não viver aquilo que nós pregamos. Amado, viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. O pregador, não basta você acreditar naquilo que você prega. Sim, é importante você acreditar naquilo que você prega. Mas mais importante é você viver aquilo que você prega. Viver aquilo que você prega, né, querido? Amado, eu não quero passar aqui nenhuma alienação a você, né? Que dá a impressão que o pregador, né, tem que viver. Não, o pregador tem que viver no mundo. Inserido no mundo, mas cheio da presença de Deus. Felizes são como são belos os pés do mensageiro que anunciam a boa nova. Felizes aqueles que vivem o evangelho do Senhor. O Senhor falou, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram. Felizes são aqueles que choram, felizes que são perseguidos, felizes aqueles que são meus discípulos. Feliz o pregador que encarna o evangelho em sua vida. Os santos, meus amados, são aqueles que não obscureceram a glória de Deus, mas ao contrário, são aqueles que apontam para a glória do Senhor, são aqueles que apontam para o Senhor, né? A santidade, amado, exige de nós que nós sejamos homens de oração, e conhecemos a palavra de Deus, e conhecemos a doutrina dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Querido, o pregador não prega a sua palavra, mas ele prega a palavra da boca de Deus, né? Nós somos tentados muitas vezes a torcer a palavra de Deus, mas os santos, eles não torceram a palavra de Deus, os santos viveram a palavra de Deus. Querido, a igreja nos chama a ser santo. Com todos os problemas que a igreja passou nesses 2000 anos, ela guardou a palavra de Deus integralmente. Ela não alterou a palavra de Deus. Amada palavra de Deus. Eu estive na Itália, tive a honra de pisar no Coliseu. E foi um dos momentos mais fortes de minha vida. Aliás, o Coliseu é um lugar tremendo em Roma, né? Você vê aquela construção, você fica imaginando como é que conseguiram construir isso. A arqueologia é algo extraordinário, né? É uma coisa inacreditável. É um estádio de futebol construído há centenas e centenas de anos atrás. Como é que construíram isso? E quando você entra no Coliseu, você fica mais impressionado. E dentro do Coliseu tem uma cruz. E eu fiquei pensando, quantos mártires deram a vida para a igreja? Quantos mártires, quantos homens, santos e santos, morreram para a igreja? E amado, nós não podemos dar as costas para a nossa igreja. Eu costumo dizer, se fechar a porta da minha igreja, não tem mais igreja para eu participar. Porque eu não posso negar o sangue daqueles que deram a vida para a igreja. Amado, nós temos que ser separados para Deus, por Deus, para levar o evangelho de Jesus Cristo aos quatro cantos do mundo. Aos quatro cantos do mundo. Aos quatro cantos. Deus nos chama a ser santo. Quer ser santo? Vamos orar então. Vamos entrar na presença do Senhor e vamos pedir para Deus a santidade. Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, nós queremos ser santos. Derrama a tua unção sobre nós, derrama o teu poder sobre nós, derrama o teu carinho sobre nós. Faça de mim um homem santo. Sim, Senhor, faça dos meus irmãos homens e mulheres santos, separados, Senhor. Separados, Senhor. A tua palavra fala, seja santo como eu sou santo. Eu quero ser santo, Senhor. Eu quero ser separado, totalmente separado. Eu quero ser totalmente teu. Pai amado, Pai santo, Pai de bondade, em nome do Senhor Jesus, separa esse povo. Pregador, repita comigo. Eu, aí você fala o seu nome. Eu, Juninho, José Moreira Guedes Filho, quero ser um homem separado, Senhor. Quero ser um homem santo. Quero viver a tua palavra, Senhor. Quero que as pessoas olhem para mim e vejam a tua santidade em mim, Senhor. A tua misericórdia em mim. O teu amor em mim. Eu quero ser um pregador que prega com a vida, não com palavras. Porque palavras são para os ares, mas santidade, testemunho de vida é para o coração. Que a minha vida seja uma pregação para o coração de cada pessoa. Amém.